Sejam todos bem-vindos ao Leia a Bíblia e Ore. Nessa ocasião estaremos lendo o profeta Ezequiel, capítulo 20. Não deixe de preparar o seu copo com água para nós orarmos daqui a pouquinho. Uma boa e abençoada noite com Jesus a todos. Você que está indo para casa no ônibus, no metrô, no trem, no coletivo, né? Aí no seu veículo, na sua motocicleta, ou mesmo a pé fazendo aquela caminhada básica, talvez no avião, no helicóptero, no navio. Quero que você possa estar atento à leitura da palavra, porque a palavra produz vida, e vida vivificante, que está sempre sendo renovada. Amém? Então deixa o teu like profético para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que Deus abençoará ainda mais a tua vida. E a tua decisão terá sido muito sábia. E você confirmará isso dentro de alguns dias, vendo o resultado de que ter começado a fazer parte dessa família fez com que tudo mudasse. Amém? Vamos para a leitura. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40. E aconteceu no 25º ano do nosso cativeiro, no dia 10 do primeiro mês, 14 anos depois em que a cidade foi destruída, naquele mesmo dia veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: Ele me levou nas visões de Deus, a terra de Israel. Olha que forte isso. E pôs-me sobre um alto monte, e eis ali sobre ele um edifício semelhante a uma cidade, em direção ao sul. E quando já estava ali, eis que ali estava um varão, cuja aparência era como a aparência de bronze, com um cordel de linho na mão e uma cana de medir. E o varão estava em pé, junto à porta. Então, perceba que ele tinha na mão o quê? Um cordel de linho, uma corda de linho. E uma cana para medir. É forte, tá? Então aquele varão me disse: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos. E aplica o teu coração para entender tudo o que eu te mostrarei, porque com a intenção de te revelar estas coisas é que foste trazido aqui, Erenás, Proce, Enunciar, e deverás declarar tudo o que testemunhares à casa de Israel. Eis que um muro circulava por fora da casa, e na mão do varão estava a cana de medir de 6 côvados de comprimento. Esta medida era feita à razão de um côvado e um palmo menor. Cada um com ela media a largura do muro uma cana, e a sua altura uma cana. Logo foi para a porta, cuja fachada estava direcionada para o oriente. Subiu os seus degraus e mediu o umbral da porta uma cana de largura, e o outro umbral uma cana de largura. E primeira câmara do edifício tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura, e o espaço entre as câmeras era 5 côvados, e os umbrais da porta da segunda câmara que estavam junto ao pórtico da porta anterior eram de uma cana. Mediu também o pórtico da porta da terceira câmara, cuja fachada ficava de frente à casa, e mediu uma cana. Logo, mediu a largura do pórtico da porta, que tinha 8 côvados, e seus pilares, 2 côvados, e o pórtico da porta estava pelo lado de dentro. E as câmaras do edifício da porta oriental eram 3 de um lado e 3 do outro. Eram todas de uma mesma medida, e também os pilares mediam o mesmo de ombros de ambos os lados. Então mediu a largura da entrada da porta, e chegou a 10 côvados,
e o comprimento da entrada da porta, 13 côvados. E havia uma mureta em frente das câmeras de um côvado, de um lado, e um côvado do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados por um lado e 6 côvados por outro. Mediu a porta desde o teto de uma câmara ao teto da câmara oposta, e era da largura de 25 côvados, e a altura de uma câmara estava em frente à outra. Tomou a medida dos pilares de 60 côvados, chegando até os pilares do átrio que estava ao redor do pórtico. E desde a fachada da porta junto à entrada até a fachada do pórtico da porta inferior, media 50 côvados. E havia janelas estreitas nas câmeras. E junto aos seus pilares dentro da porta, ao redor e também nas abobadas, e as janelas estavam ao redor pela parte de dentro. E sobre cada pilar havia palmeiras esculpidas. Logo, introduziu-me no átrio exterior do templo. E havia câmeras e um pavimento de mosaico ao redor de todo o átrio. 30 câmeras estavam de frente para aquele pavimento. E o pavimento externo estava ao redor das portas, em todo o átrio, cujo comprimento correspondia ao comprimento das portas do pátio de dentro. E mediu o comprimento do átrio inferior, desde a fachada de baixo até a fachada do átrio interior, e era de 100 côvados, do oriente e do norte. E mediu a porta do átrio exterior, cuja fachada estava em direção ao norte. Mediu também o seu comprimento e a sua largura. Havia 3 câmeras de um lado e 3 do outro lado. E os seus pilares e as suas abobadas tinham medidas segundo a proporção da primeira porta. E o seu comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E as janelas, as suas abobadas e as suas gravuras de palmeiras mediam conforme a medida da porta oriental. Para se chegar até o portão subia-se por 7 degraus, e as suas abobadas estavam voltadas para dentro. E o átrio interior tinha uma porta de fronte da outra porta, assim ao norte como ao leste. E mediu de porta a porta 100 côvados. Imediatamente conduziu-me para o sul, e eis ali uma porta cuja fachada estava direcionada para o sul. E mediu seus pilares e as suas abobadas eram conforme aquelas mesmas medidas. E nas câmeras desta porta havia janelas ao redor, do mesmo modo como nas outras janelas, e o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia 7 degraus que levavam àquela porta, e as abobadas estavam direcionadas para o lado de dentro. E tinham palmeiras esculpidas, uma de cada lado, sobre os seus pilares. E havia uma porta direcionada para o átrio interior, cuja fachada estava direcionada para o sul. E mediu de porta a porta em direção ao sul, e a medida era de 100 côvados. Então conduziu-me ao átrio interior pela porta do sul, mediu a porta do sul conforme aquelas medidas anteriores, e as suas câmeras e os seus pilares e as suas abobadas eram conforme aquelas medidas. E havia janela na porta e abobadas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 de largura. Havia abobadas ao redor em todo o comprimento de 25 côvados e 5 côvados de largura, e as suas abobadas estavam direcionadas ao átrio exterior. E tinha palmeiras esculpidas sobre os pilares, e a sua escada tinha 8 degraus. E logo conduziu-me ao átrio interior para o oriente. Mediu a porta conforme aquelas medidas as mesmas, e as suas câmeras e os seus pilares e as suas abobadas eram conforme aquelas mesmas medidas. E havia janelas em suas abobadas, ao redor tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E as suas abobadas levavam ao átrio exterior, e as suas palmeiras estavam esculpidas sobre os pilares, de um lado e do outro.
e a sua escada tinha 8 degraus. Então conduziu-me à porta do norte e a mediu conforme aquelas mesmas medidas, com as suas câmeras, os seus pilares e as suas abobadas. E havia janelas ao redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e as suas palmeiras estavam esculpidas sobre os pilares de ambos os lados, e a sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares e as portas onde se lavavam os holocaustos. E no pórtico dessa porta havia 2 mesas de um lado, 2 mesas de outro, para que sobre elas se degolasse o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E em um dos lados, por fora, como quem subia para a entrada da porta, ao norte, achava-se 2 mesas, e do outro lado do pórtico, do portão, havia também 2 mesas. Havia 4 mesas desse lado e 4 mesas do outro lado da porta. Eram 8 mesas para os sacrifícios. Portanto, havia 4 mesas para o holocausto, de pedra lavrada, de 1 côvado e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado de altura. Sobre elas colocavam os instrumentos com os quais os holocaustos e os sacrifícios eram imolados. Em volta da mesa havia ganchos de 1 palmo menor de comprimento, os quais eram fixados pelo lado de dentro, e sobre as mesas colocava-se a carne das ofertas. E fora da porta interior havia câmeras para as turmas do canto do átrio interior, as quais estavam direcionadas para a porta do norte. Com a fachada para o sul, havia outra que estava direcionada para a porta oriental, com a fachada para o norte. Então me disse: esta câmara, cuja fachada está direcionada para o sul, é para os sacerdotes, os guardas que estão encarregados do templo. Mas a câmara cuja fachada está direcionada para o norte é para os sacerdotes que estão encarregados do altar. São os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor Jeová para ministrar diante dele. Eita Deus, aleluia, glórias ao teu nome. Deixa o teu like profético, nós já vamos estar orando. Falta um pouquinho só para nós concluirmos a leitura. Eu peço a você que seja paciente conosco, que você também possa assim se dedicar a aprender ainda mais da palavra, a absorvê-la, ensiná-la e praticá-la. Amém? Pois assim a sua vida se tornará mais leve, doce e suave. Bendito seja Deus. Vamos continuar para já orarmos. E mediu o átrio um lugar quadrado de 100 côvados de comprimento, 100 côvados de largura quadrada, e o altar estava diante da casa. Logo conduziu-me ao pórtico da casa, mediu cada pilar do pórtico, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e de 3 côvados do outro lado. O comprimento do pórtico era de 20 côvados e a largura era de 11 côvados. E subia-se ali por 10 degraus, e havia colunas junto aos pilares, uma de cada lado. Graças a Deus concluímos nossa leitura, e agora somente amanhã iremos prosseguir e estaremos lendo o capítulo de número 41. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por nessa noite nos conceder o privilégio de lermos a tua palavra. Precisamos de uma noite de paz, de uma noite em que nosso corpo seja coberto, seja revestido, seja sarado e curado, harmoniosamente seja abençoado com tua paz, com a espiritualidade fortalecida. Diante de ti colocamos todos os nossos assuntos para o amanhã. Que essa noite seja uma noite de recompensa, que a unção esteja na água e que o Senhor abençoe todos quantos o Senhor tem trazido aqui, no nome precioso, santo e poderoso de Jesus. Amém? Respira bem fundo comigo.
Diga graças a Deus, beba da água. Está ungida essa água que você está apresentando a Deus. Seja curado de todo e qualquer tipo de mal. Deixa o teu like profético, se inscreva no canal, te aguardo à meia-noite, onde estaremos orando forte para que a tua vida seja mudada. Que Deus te abençoe e fica com Jesus.